Oi, tudo bem? Bem-vindo ao 14º vídeo do desafio Página de Venda de Produto. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o padrão BEM CSS. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, então vamos lá. Então, a gente já tem, toda a estrutura do CSS no nosso projeto, só que não está padronizado, o CSS. Então, a gente vai usar esse padrão aqui chamado BEM, tá? É um padrão é uma convenção, de nomes, tá? Então, ele vai ajudar a gente a padronizar os nomes dos class, tá? No CSS, tá bom? Então, como é que funciona, essa convenção de nomes, esse padrão? Então, o BEM, ele vem de block, element e modifier, ou seja, bloco, elemento e modificador. Aqui está um exemplo de um card, onde aqui, ó, a parte do bloco, no CSS seria toda essa parte aqui do card, ó, tá? É o card inteiro. Aí dentro do bloco vai ter o elemento, o element, que no caso aqui seria aqui a imagem, aqui, o título, aqui, e a descrição, tá? O modificador, ele modifica um estado do elemento, modifica o estado do elemento ou do bloco, tá? No caso aqui, ó, um estado, um exemplo, seria esse terceiro card aqui, ó, tá? Ele está meio desabilitado, tá vendo? Então, em termos aqui de estilo, aqui do card, seria o mesmo estilo aqui, ó. Só que ele está com um estado diferente, que seria desabilitado, tá? Isso daqui poderia ser usado, por exemplo, se tivessem, por exemplo, uma promoção, aí teria esses 3 cards aqui, E esse terceiro card aqui, a gente poderia colocar ele desativado, ou desabilitado, se já tivesse expirado a data, já tivesse passado da data da promoção, tá? Então, um desconto, por exemplo, aí põe desativado e com isso também desativa o evento de clique, Então, não ficaria com essa aparência aqui, E o usuário não conseguiria clicar, por exemplo, para acessar aqui essa promoção. Só conseguiria nesses outros dois aqui, tá bom? Então, aqui eu coloquei o exemplo aqui, ó, do HTML, tá? Desse card. E como que ficaria aqui a nomenclatura usando o BEM, tá bom? Então, aqui a gente tem um bloco, que é essa div aqui, que é a div principal. Isso daqui poderia ser um componente. Essa nomenclatura funciona tanto para componentes, tá? Quanto para qualquer outra estrutura do HTML, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, o card, que é o bloco principal, tá? E aqui a gente tem o modificador, que é o desabilitado, tá bom? Então, a gente sempre faz assim, ó, pega o bloco e aplica, aqui uma alteração nesse bloco, que é nesse padrão, traço, traço e o nome do modificador, tá? Que seria esse terceiro aqui, ó, que está desabilitado.
Aí dentro desse bloco tem 3 elementos, né? A imagem, o título e a descrição, tá bom? Um detalhe aqui, ó, é que o modificador aqui, ele também pode estar aqui no elemento. Então, o que a gente faz? Ó, repete aqui o nome, né, do elemento e coloca aqui o modificador. Por exemplo, taxado, por exemplo, né, que é aquele texto com traço no meio. Tá bom? Bom, então aqui é o HTML, né? Aqui embaixo está a estrutura do CSS, tá bom? Aqui do bloco, que é o card, tem os elementos dentro, né? E aqui o modificador no card, tá? Bom, então vamos ver aqui um exemplo na prática, né? No nosso projeto, aplicando aqui esse padrão, né? Essa metodologia, né? Também como é chamado, do bem, aqui nesse botão, tá bom? Vamos ir aqui então no VS Code. Já estou aqui com Live Server à esquerda. Então aqui, ó, vamos abrir aqui onde tem o botão, que é aqui no Add to Cart, tá? Então vamos aqui, ó. Então aqui embaixo a gente tem, né, o botão. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Tem o botão, esse botão adicionar no carrinho, né? E aqui, ó, vamos procurar o CSS desse botão, que deve estar aqui, ó. É isso mesmo. Então, deixa eu já deixar aberto aqui os dois, o HTML e o CSS. Tá? Então, aqui a gente tem essa classe aqui, botão adicionar carrinho e botão adicionar carrinho SVG, tá? Então, aqui, ó, a gente vê claramente, né, que o botão ele se trata de um componente, né? Porque ele pode ser usado em várias partes do projeto, tá bom? Então, a ideia é até a gente separar ele em um arquivo, tá? Organizar melhor aqui esse botão, tá? Tirar ele aqui do produto CSS e isolar em um arquivo, tá bom? Mas vamos aplicar só a metodologia bem aqui, por enquanto. Então, esse botão aqui, vamos mudar primeiro aqui, né? Ó, vamos no CSS, vai. Aqui esse botão, né, seria o bloco, né, que a gente comentou, o bloco principal. Então aqui, ó, a gente colocaria só botão, tá? Porque o que acontece, né, ó, aqui da forma que tá, ó, botão adicionar carrinho, né? Esse botão, ele tá específico, né, para adicionar carrinho, tá? Ele, da forma que tá aqui, ficaria estranho, né, a gente aproveitar essa classe aqui, né, para, por exemplo, fazer o checkout, né? Se a gente olhar aqui, ó, no design, aqui a parte do carrinho, ó, a gente vê que a gente tem esse botão aqui de checkout, né? Então, a gente usar esse, ó, observa que esse botão, eles são bem parecidos, né? A diferença aqui é só que não tem esse ícone aqui, né, ó, do carrinho. Mas eles são bem parecidos, né? A cor, o arredondamento aqui, né, ó, do botão, a fonte aqui, né, ó, é igual, tá? Então, entende? Então, como é importante a gente dar bons nomes aqui, né, e seguir uma metodologia, tá? Que a gente consegue reaproveitar esse código aqui, tá? Eu até conseguiria colocar, né, o botão, usar aqui essa mesma classe aqui para a parte ali de checkout. Só que ficaria estranho, entendeu? Dificulta o entendimento, porque aqui está falando adicionar carrinho, mas aqui é checkout, então não é adicionar no carrinho, entendeu?
Bom, então vamos começar a padronizar, ó. Então aqui a gente vai chamar só de botão, tá? Que seria o bloco. Bacana. E a gente teria, eu até deixei aqui, ó, botão, né? A gente já colocou. Aqui é o modificador, que é o botão primary, tá? Esse primary aqui é em relação à cor do botão, tá? Que no caso é laranja, tá bom? Então a gente vai deixar botão e vai colocar ponto botão traço traço primary, tá? Aqui, ó. E aqui a gente sempre repete, a gente pode deixar assim, botão traço traço primary, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Vai tirar a cor daqui e vai pôr aqui, ó, tá? Ó, até ficou estranho aqui, né? Mas a gente vai arrumando, ó. Então a gente colocou o botão primary. E aqui, vamos ver, ó. A gente pode colocar essa classe, ó, botão ícone, tá? Que é referente ao ícone, que seria aqui, ó, essa parte, ó, até o SVG, tá? Então ficaria assim. E no HTML vamos fazer os ajustes aqui, né? Ó. Aqui seria botão e depois o modificador botão primary, né? E aqui teria essa classe aqui, ó, que a gente até copiar ali, ó, teria um class igual, ó, botão ícone, tá bom? E aqui, né, ó, a gente poderia também ter um class chamado botão texto, tá? Que é o texto do botão, tá bom? Apesar que a gente nem está usando, né, esse botão texto. Vamos ver, aqui ainda tá, já deu uma melhorada, mas ainda está quebrado, né, o código. Aqui ele não pegou, né, ó, aqui no botão, a cor, né, dele, a cor laranja, que seria esse botão primary aqui, ó. Vamos ver, ó, vamos voltar aqui. Botão, tá, faltou aqui por mais um tracinho, ó, botão primary. Bacana, já está funcionando, tá vendo? Então aqui ficou bem mais simples de entender, né? Aqui o bloco, né? Os elementos de cada bloco, né? Só da gente bater o olho aqui, né? No CSS, a gente já sabe, né? Que se trata de um botão. Esse botão, ele tem um modificador, né? Que no caso aqui é o primary, que é em relação à cor dele, tá? E também aqui tem um ícone, tá? Que a gente está alterando aqui o path desse ícone, tá? E também tem um texto, né? O texto a gente poderia ajustar também, tá? Só que nesse caso a gente não está aplicando, tá? Nenhuma regra em cima do texto. Deixa eu ver, ó. Border array. A gente tem o color aqui, ó. Então, bacana. Então, vamos usar, ó. Então, vou copiar aqui. Ó, então, botão texto. Então, a gente vai usar esse color aqui, ó. Esse color é referente ao texto, né? Então, ó, a gente coloca aqui no texto, tá? Para ficar bem claro. Ó, vamos ver essas outras. Esse bloco aqui, né? Ele tem o CSS, o estilo geral, tá bom? Geral de um botão, né?
Então, ó, tem o tamanho, que é 100%. Ele vai ocupar 100% da onde ele tiver, tá? Então, aqui ele ocupou 100% ó, da largura aqui da tela, tá bom? Então, ele fica flexível, tá bom? Aqui, né, tem alguns detalhes que algumas restrições, né? O que a gente deve evitar, né? A gente deve evitar colocar valores de posicionamento, de margem, de tamanho direto aqui no bloco principal, né? Que seria um componente, por exemplo, o botão, né? Porque essas propriedades, né? Elas dependem da onde esse botão ele tá, né? Então, o botão aqui, né? Ele tem uma margem, né? Foi o que a gente colocou aqui. Mas de repente, em outro local, ele vai ter outra margem, entende? Então depende do local onde está esse botão, né? Ele vai assumir diferentes margens. Então a gente tira aqui a margem, por exemplo, do botão para evitar esses problemas, tá bom? Então a gente deixa só o que é específico aqui do botão mesmo, tá? Então aqui a borda, o arredondamento, que sempre vai ter, a altura. A altura até poderia ser variável, né? A gente poderia colocar um modificador de tamanho, tá, do botão, mas tudo bem, deixar a altura aqui, ó, aqui ó, o alinhamento do botão, né? Para centralizar aqui o ícone e o texto, tá ok? A separação aqui, ó, o gap do ícone com o texto, tá ok? Essa margem aqui a gente pode tirar, tá bom? Então, ó, vamos tirar ela. Ó, vamos observar que se ele junta, ó, tirou a margem, aí o que a gente faz, né? Como a margem é específica de onde está o componente e não em relação ao componente em si, a gente vai aplicar a margem aqui, ó, onde no caso seria aqui no próprio produto, tá? Só que a gente colocaria assim, ó. Tá vendo? Aplicou a margem, só que esse CSS aqui, ó, é específico do produto CSS aqui, tá? Daqui para baixo é específico do componente, tá bom? Tanto é que a gente vai separar ele em um arquivo, tá? Essa parte aqui do botão. Vamos só ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Acho que está tudo ok, tá? Aqui nota que eu usei aqui, né, além do nome da classe, esse path aqui, tá? Quando possível, é bom evitar isso, tá bom? Mas nesse caso aqui, tá? Eu adicionei que é para modificar aqui a cor do path aqui, tá? Mas seria bom evitar, tá bom? No bem, é bom a gente deixar só o nome, um nome só, tá? Para a classe. Então fica bem mais em termos de até de performance, né? Do CSS na hora de renderizar o elemento, aplicar o estilo ali na tela, é bem mais performático, né? Você usa uma classe só e ele já aplica o estilo do que você usar várias classes aqui, né? Encadeadas, tá bom? Então, bacana. Então, agora vamos tirar aqui esse CSS e colocar em um arquivo separado. Tá? Vou criar um
um arquivo aqui chamado botão.css. Vou colocar aqui essa parte do botão, tá? Vou voltar aqui no produto e vou salvar. É claro, quebrou aqui, né? Porque faltou importar, tá? Mas o botão, ó, nota que o botão, o ponto botão, ele tá aqui no produto.css, tá bom? Pelo motivo que eu falei, né? Porque aqui ele só está ajustando, posicionar, no caso aqui a margem, né? Então é espaçamento, posicionamento, tá? Essas propriedades que não são específicas do botão, tá bom? Então aqui a gente já criou, agora vamos aqui no página produto e vamos adicionar aqui o CSS, né? Adicionar aqui o CSS, botão.css. Agora voltou a funcionar. Legal? Aí, ó, vamos reaproveitar esse componente, esse botão, também aqui na parte de checkout, tá? Aqui, ó. Então a gente tá mexendo aqui, né? Nesse botão. Agora vamos adicionar o botão aqui, ó, nessa parte aqui de checkout. Aqui, ó. Tá bom? Sendo que a única diferença aqui, ó, é em relação ao ícone que não tem aqui, né? Nesse botão, tá? Mas o restante é igualzinho, tá? Então, vou até fechar aqui. Vamos ver aqui, ó, acho que eu até estava fazendo... Ah, tá, tem até um botão aqui que eu estava fazendo de exemplo aqui para o vídeo. Eu vou vir aqui, então, cadê? Vamos aqui na página produto. Página produto não, né? Esse botão, ele tá... Página produto. Então aqui a gente tem página produto, a gente tem o carrinho aqui, tá? E a parte do botão ficaria aqui, ó. Tá? Que eu até já tinha colocado antes de iniciar aqui o vídeo, mas eu vou apagar, tá? Para voltar como estava antes. Então tava assim, né? Tava sem o botão, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, né, ó. Vai simplesmente copiar aqui essa estrutura. Vai vir aqui e vai adicionar aqui o botão, tá? Vamos ver onde a gente vai adicionar. Mas aqui ó, ele já adicionou, tá vendo? O botão. E a gente pode tirar aqui a imagem. E aqui mudar, né? Para check out. Vamos ver. Bacana, bacana. Só a questão aqui do posicionamento aqui, né? Tá muito grudado aqui, né? Dos lados. Vamos ver aqui esse botão. Se a gente colocar aqui dentro do produtos, ele fica bem estranho, né? Porque já deve ter algum CSS que está causando isso. Deixa eu até adicionar aqui. Deixa eu adicionar mais um. Aqui no... o ideal é colocar ele aqui, ó, fora, tá? Ó. Colocar... Deixa eu dar... Vou deixar assim, explicar aqui por quê, né? Então aqui, ó, a gente nota que tá vendo aqui o checkout aqui, ele tá se movimentando, ó, no scroll, ele tá sumindo, né? O ideal é sempre deixar ele visível, né? Então a gente vai deixar aqui, ó, por fora, tá? Porque aqui essa página de produtos, né, tá sendo aplicado aquele
overflow hidden, tá? Então ele esconde quando a gente dá o scroll. A gente não quer isso, né, no botão, quer que ele sempre fique visível, tá? Então, bom, já está aqui. Só vamos aplicar aqui um espaçamento. Para isso, vamos aqui no carrinho, ó, no estilo do carrinho, vamos aplicar um padding, tá bom? Então, vamos dar aqui no carrinho CSS. E a gente vai aplicar aqui, ó, um padding de, não sei, 5 pixels, por exemplo. Ó, aí já deu uma separação aqui. Bacana? Então é isso, tá? Então, a gente fez aqui pro botão, né? Aplicou esse padrão do bem, tá? Aqui no botão. E essa mesma lógica a gente pode aplicar aqui, ó, para as outras partes, né, do projeto, tá bom? Eu até deixei aqui, tá, alguns nomes, tá? Umas sugestões de nomes, né? E a ideia é só você entender aqui, né, bem para um caso e depois replicar, tá bom? Para os outros casos, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Qualquer dúvida, pode comentar aqui abaixo. No próximo vídeo, a gente vai melhorar aqui a parte do JavaScript, tá bom? A gente já melhorou, né? Separou em arquivos, né? Com responsabilidades ali bem definidas. Só que a gente pode melhorar ainda mais esse código, tá bom? Organizando ali melhor as funções, tá? E também eu estou pensando em adicionar a parte de modularização do CSS, tá? Que é o JS Modules, né? Modules do JavaScript. Bacana? Bom, sempre tem como melhorar o código, a gente sempre tem que estar procurando, né, sempre melhorar esse código. Teve até um inscrito aqui, né, que perguntou em outro vídeo, né, por que que eu estava removendo um código já existente, né, e criando outro código, né, sendo que não estava mudando o comportamento do código, né, ou seja, eu estava refatorando o código. Justamente nessa questão da gente sempre melhorar o código, né, para ele ficar mais legível para outras pessoas entenderem esse código, né, ficar mais reutilizável, mais flexível, né, para facilitar a manutenção futura. Bacana? Bom, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá!